Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essa chave da Craftsman modelo Ball Grip. Eu vou explicar um pouco da história da Craftsman, mostrar a ferramenta em detalhes e responder para vocês se esse aqui também é um caso de rebrand da Vessel. Mas fica até o final que esse vídeo vai mostrar uma oportunidade única para você. A Craftsman é uma empresa americana. Ela foi fundada por uma empresa chamada Marion Craftsman. Mas em 1927, houve uma reviravolta na história dessa companhia. Uma gigante no setor de multilojas nos Estados Unidos, chamada Sears, procurava produzir ferramentas com a sua própria marca e que tivessem uma qualidade superior. A Sears então contratou um homem chamado Arthur Barrows. Ele era o diretor do departamento de ferramentas e ele foi o responsável por fazer essa revolução na Sears. Ele entendeu que ele precisava de uma nova marca dentro da Sears para transformar todo esse setor de ferramentas. Então, buscando no mercado, ele fez uma oferta para Marion Craftsman para ter os direitos sobre a marca Craftsman. Em 1927, ele adquiriu esses direitos por $500. Começava então uma nova marca que tinha 3 principais objetivos: que os produtos tivessem o máximo de qualidade, um preço razoável e a melhor garantia que existisse na época. Considerando que eles não são uma empresa que produz ferramentas, eles contactaram todas as grandes empresas no mercado para que fizessem o chamado Private Label. Ou seja, a Craftsman contactava essas empresas no mercado que produziam ferramentas e colocava suas necessidades, exigindo um alto padrão de qualidade, e que ao final as ferramentas tivessem o logo da sua marca para revenda. Durante muitos anos, gigantes do mercado produziram as ferramentas para Craftsman, incluindo a Stanley, o Grupo Apex, a Western Forge, a TTI, que hoje produz as ferramentas da Milwaukee e Ryobi, e a Emerson, que hoje produz as ferramentas da Ridgid. Mas a Craftsman também investiu em algumas transformações no mercado. Ela aproveitou a era automobilística nos Estados Unidos, onde cada vez mais as pessoas tinham mais apreço pelas ferramentas, e começou a dar um acabamento especial, principalmente cromando e colocando cabos mais macios e agradáveis, tentando agregar cada vez mais valor às ferramentas. A princípio isso parecia somente um passo estético, mas logo no primeiro ano as vendas aumentaram em mais de 6 vezes. A Craftsman sempre se orgulhou principalmente pela sua garantia da vida toda. Em 1979, essa garantia foi testada por um homem chamado Gerald Swope, que levou a sua chave catraca com 50 anos de uso para que fosse feita a troca. E eles trocaram sem nenhum tipo de problema. A Craftsman foi criando então um império e todo um renome em cima da qualidade e das ferramentas feitas nos Estados Unidos, o famoso Made in USA. A Craftsman seguiu sob propriedade da Sears durante muitos e muitos anos. Mas no início dos anos 2000, algumas das grandes empresas que produziam para a Craftsman começaram a transferir suas produções para a Ásia. E alguns dos produtos da Craftsman começaram a ser produzidos na Ásia, mas por algum motivo ainda mantido o slogan Made in USA. E isso rendeu a Sears um gigante processo nas leis americanas. Alguns anos depois, em 2017, a Sears então recebeu uma proposta do gigante grupo Stanley Black & Decker para a aquisição da Craftsman. E esse negócio foi fechado pelo quase bilionário contrato de $900 milhões. E por conta do processo sofrido, as ferramentas atuais da Craftsman agora têm um slogan um pouco diferente, que é Built in USA with Global Material, que basicamente quer dizer que elas são montadas nos Estados Unidos, mas não são produzidas do início ao fim. Por conta das exigências dos clientes americanos, a Stanley assumiu um compromisso de criar uma fábrica nos Estados Unidos, no estado do Texas, mas que até hoje não aconteceu. E a verdade é que ninguém sabe se essa fábrica realmente vai ser para produzir ou só uma linha de montagem nos Estados Unidos. Agora vamos falar aqui do produto. Esse é o modelo 912156. É uma chave no modelo Ball Grip. Aqui na parte de trás ele menciona um pouco sobre a ferramenta. E aqui embaixo vocês conseguem ver que o produto é feito no Japão, distribuído nos Estados Unidos pela marca Sears. Ou seja, isso se aproxima muito com a dúvida se essa ferramenta é feita pela Vessel. A Craftsman tem esse modelo também em outras cores de cabo. Uma com cabo vermelho e a outra com cabo preto, exatamente igual a esse da Vessel. E dentro dessas colorações de cabos, existem 2 variações da haste que vem com ele. Essa haste que vem com uma PH2 e um combo PH1, PH3, que a gente vai falar daqui a pouco, e um modelo com uma fenda de 1/4 e de 1/8. Agora fica a dúvida, se essa chave for feita pela Vessel, essa é uma ponta PH2 ou essa é uma ponta GIS número 2? Vamos descobrir isso daqui a pouco. A chave vem presa por essa braçadeira e a haste dentro desse plástico. Vamos abrir aqui a caixa. Como eu mencionei, esse produto é muito parecido com a chave da Vessel. Se a gente colocar aqui uma ao lado da outra, tirando a diferença das cores, elas são muito similares. Essa haste ela é toda metálica e também magnética. De um lado ela possui a ponta PH2 e do outro o sistema combo PH1 e PH3
que eu mostrei para vocês no vídeo da Vessel nessa chave Kotoko. A Vessel também vende essa chave com essa mesma haste. Todo o acabamento da chave, tirando as cores, ele é o mesmo. Aqui você tem esse material emborrachado, tanto aqui nessa parte de baixo, e o resto é feito em polipropileno reciclado. Aqui na parte de trás você não tem nenhum escrito, e assim como essa chave vinha o escrito da Vessel, essa daqui vem impresso o logo da Craftsman. Mas existe uma diferença no espaço do encaixe da haste. Aqui na Vessel ele é metálico e cromado, e aqui na Craftsman ele segue o mesmo material do corpo, em polipropileno. Mas o sistema que prende a haste aqui dentro é exatamente o mesmo. Lembrando aqui na Vessel, ele tem aquele sistema de folha seca que faz uma força lateral dos dois lados para a haste ficar presa. Ou seja, ele nem usa as esferas e nem usa imã lá no final. A Craftsman é um pouco mais difícil de observar porque ela está pintada de preto, mas é exatamente o mesmo sistema e ele também é metálico. Buscando na internet no catálogo da Vessel, eu encontrei que tem um modelo dessa chave da Vessel que também tem esse tipo de acabamento aqui em preto ao invés do cromado. Ou seja, as coisas estão começando a se fechar. Uma vantagem que eu vi nesse sistema frente a esse é que enquanto essa chave faz um pouco de barulho por conta do contato metálico, usando a mesma haste, essa daqui não faz nenhum tipo de barulho. O encaixe é bem mais firme. Não há sequer nenhum jogo nessa haste. Mas tem uma outra diferença interessante aqui. Aqui na Vessel você consegue enxergar a marca até onde essa haste entra no cabo. E observe que quando eu coloco ela na Craftsman, ela vai um pouco além. Ou seja, esse modelo de cabo da Craftsman ele é um pouco mais fundo do que esse modelo da Vessel. Mas comparando as duas juntas, elas têm o mesmo tamanho. Ou seja, as hastes são de tamanho diferente. Tirando elas de dentro do cabo, já dá para ver que elas são de tamanho diferente. Agora a grande dúvida com relação ao padrão japonês. Se essa é uma chave que é feita no Japão, será que ela pode sair com um padrão Philips, ao invés de um padrão JIS? Comparando aqui o padrão bem de perto, elas parecem ser idênticas, mas só tem uma forma da gente testar isso, que é um parafuso japonês. Se você ainda não conhece o padrão japonês de parafusos, eu recomendo que você assista esse vídeo da Megadora da Vessel que eu tenho aqui no canal, onde eu explico tudo sobre esse padrão. Aqui a identificação do parafuso padrão japonês e vamos fazer o encaixe da haste que a gente tem certeza que é padrão japonês. Então, aqui muito bem encaixado, não tem nenhum tipo de folga, totalmente travado. A gente sabe que um formato PH2 não encaixa nesse tipo de parafuso. Observa como ele samba dentro do parafuso. E se você aplicar uma pressão, ele vai escapulir. Agora vamos para o teste se isso daqui é realmente um Philips ou se é um formato P2. E pelo encaixe, esse é um formato P2. Ou seja, a Craftsman colocou o escrito PH2 porque ela ia ser vendida no mercado americano. E como o formato JIS japonês é compatível com o Philips, a Craftsman não se preocupou em deixar a descrição dessa forma, para evitar qualquer confusão. Agora vamos para as conclusões finais. Em resumo, essa é uma chave feita pela Vessel, uma chave japonesa, que mantém, claro, toda a qualidade superior, possui bits em cromo vanádio, uma excelente construção, são pontas no padrão japonês. Nesse modelo especial, você ainda tem a ponta combo, que é um P1 e um P3, ou seja, com uma chave dessa você basicamente tem 3 chaves. Todo o conforto e ergonomia de uma chave ball grip. E em alguns comentários do vídeo da Vessel, algumas pessoas mencionaram a similaridade dessa chave como ferramentas para você fazer um furo em couro. Ou caso você precise fazer uma pequena perfuração, esse modelo permite que você coloque brocas hexagonais ou qualquer outra haste hexagonal, inclusive os porta-bits magnéticos. E considerando a história da Craftsman em private label ou rebrand de ferramentas, com certeza essa é uma ferramenta feita pela Vessel. Por conta da mudança da propriedade da Craftsman para Stanley, essa é uma chave que está sumindo do mercado e virando raridade. Eu comprei essa chave no Tienda-Mia e ainda existem alguns modelos lá listados que vão de 40 a 70 reais. Ou seja, estão mais baratas do que as vendidas diretamente pela Vessel. Com certeza uma excelente oportunidade. E se você está chegando agora, ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, dessa oportunidade, deixe nos comentários, compartilhe com seus amigos. Siga a gente também no Instagram, @canal Meu Review. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço.